Olá, amigos, nós estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. No programa de hoje nós vamos tratar no tema livre sobre as bases científicas da reencarnação. Vamos ver um pouquinho de ciência, como é que a reencarnação encontra o respaldo científico para a sua existência. Depois no Espiritismo Responde nós vamos falar sobre as questões do passe que é ministrado na Casa Espírita, se o passista faz esse procedimento sozinho ou se ele está acompanhado por alguma entidade espiritual para fazer aquela transfusão de energias. E a outra questão sobre a água fluidificada. Será que ela resolve todos os problemas? Cura todas as doenças? É isso que a gente vai ver. E depois no quadro Razões dos Fatos, nós vamos ver problema envolvendo as guerras entre países, o porquê disso e a belicosidade entre os indivíduos. Então começa agora com vocês mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, então nós estamos hoje aqui mais uma vez com a Marlene Esperandil para nos ajudar na exposição de mais um tópico sobre a reencarnação que nós estamos analisando aí em sequência ao longo dos programas. Marlene tem algumas colocações aqui para colocar de pessoas, de investigadores, de estudiosos que não são espíritas e que, no entanto, reafirmam a existência da reencarnação comprovando, tecnicamente. Né? Uma das maneiras é através, claro, das reminiscências espontâneas. Crianças, geralmente, né, que dizem, fazem afirmações que lembram de vidas passadas, de eventos de vidas passadas. Nós vamos ver aí o porquê que muita gente tem essas lembranças e muita gente não tem essas lembranças, onde, como, etc. Também através das regressões de memória, né? Principalmente na terapia de vidas passadas. A terapia de vidas passadas, ela não tem essa finalidade de provar a reencarnação. É uma consequência natural. Ela é uma terapia, o próprio nome está dizendo. Né? E o primeiro nome que nos vem à cabeça é Ian Stevenson. Né? Ele, em 1918, desencarnou em 2007. Ele era um médico canadense, migrou para os Estados Unidos, trabalhava na Universidade de Virgínia. E publicou o primeiro trabalho dele em 1986 a respeito da reencarnação. Ele esteve em vários países, na Índia, Sri Lanka, na África, esteve aqui na América, no Alasca, na Turquia, no Líbano, fazendo pesquisa, entrevistando pessoas, famílias, parentes, trabalho de longa data, né? Bastante extenso. Ele estudou mais de 3.000 casos de reencarnação. Separou 600, dos 600 ele separou 200, dos 200 ele fez aquele famoso livro 20 sugestivos casos de reencarnação. Sendo que desses 20, 2 ocorreram aqui no Brasil. Sabia disso? Sabia disso? Já ouvi falar assim. Depois nós temos um outro estudioso, o Amendas Banerjee, um indiano que também migrou para os Estados Unidos, nasceu em 1929, desencarnou em 1985. Ele trabalhou 25 anos nesse tipo de pesquisa, né? E selecionou 1.100 casos, pelo menos até uma determinada época. E ele afirma o seguinte, que mesmo as mais engenhosas teorias para justificar a reencarnação, justificar essas lembranças por um outro meio, que não seja a reencarnação, elas não se sustentam. Há muitos casos que ficariam coisas soltas, perguntas sem respostas. E eu queria passar para você aqui, e para o nosso amigo telespectador, um caso que ele narra no livro chamado Vida Pretérita e Futura. E ele diz que um menino turco, Ismail, nasceu em 1956 em Adana e com 1 ano e 8 meses, já mencionava a vida anterior na qual fora se chamar, né, a Beit Suzumuz, que fora assassinado pelos empregados, eram os jardineiros da família, né? E tanto ele como juntamente com a segunda esposa e os 2 filhos, ele era um adulto na época, né? Agora ele está como um menino, ele está contando isso aí. E ele inclusive tinha uma cicatriz
da pancada na cabeça que ele havia recebido. Até 1962 essa cicatriz era visível. Com 3 anos, ele indicou a antiga casa onde ele havia morado, a 1.200 metros de distância, e contou até uma historinha, que ao comprar um sorvete, disse que o pai não precisava pagar, porque o sorveteiro lhe devia umas melancias. E aí depois o pai confirmou essa história toda. Você parece que também conhece outros casos, né? Existem muitos casos, né, Marlene? Existem muitos casos e eu fui, inclusive eu ouvi há pouco tempo nos Estados Unidos que eu achei super interessante, de um menino de 5 anos de idade que falava que ele estava andando que ele estava pilotando um avião e que o avião caiu. E os pais nunca, jamais admitiriam a reencarnação. Só que ele citava o tempo todo e ele gostava de aviões de guerra. E um dia, olhando os aviões de guerra, ele falou, esse era meu avião. Esse era meu avião. E o pai ficou espantado com todos aqueles dados que ele trazia, não se conformou e foi pesquisar. Resolveu, depois de muito tempo, pesquisar. E foi, realmente pesquisou, até que encontrou a irmã dele, a irmã que foi irmã desse menino na vida anterior. A irmã estava com 80 e poucos anos. E ela confirmou e descreveu como foi a guerra, que ele realmente participou da guerra, e que o avião dele caiu, e que o número do avião, tudo que ele citou, e a comprovação. Confirmou então, hoje eu fico feliz, Wilson, e também aos espectadores, e que me dá uma alegria assim grande, é que não é o espiritismo que está falando de reencarnação, e as pessoas contestam, esses espíritas, né? Não é. Cientificamente está sendo estudado. E a pessoa que contesta tem que realmente pesquisar. Ir lá na internet, no Google, e pesquisar. Vários casos de comprovações científicas. Eu participei há muitos anos atrás, eu nem morava em Curitiba ainda, há mais de 17 anos atrás. Eu participei de um congresso em Campinas, da SBTVP, que era a Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, que grandes gênios e cientistas debateram em público os casos de recomprovação de reencarnação e que o público aplaudiu de pé durante 5 minutos. E que tinham mais de 3.000 casos comprovados, 2.000, 3.000 casos comprovados de reencarnação. Então hoje nós não estamos perante uma suposição. Sim. Ou só porque somos espíritas que achamos que a reencarnação existe. Não, hoje com a evolução, com o desenvolvimento intelectual, moral e científico, a reencarnação está sendo vista com outros olhos, de outra forma. É aquilo que a gente diz, né? Não é uma questão de fé, de dogma. Nós não acreditamos porque é do nosso gosto querer acreditar, alguém inventou, Kardec inventou. Não, porque está escrito em algum lugar, né? Isso já vem, primeiro que já vem de milênios, já falamos isso, que várias culturas, vários povos e várias religiões acreditam na reencarnação e estudam, né? E se comportam como pessoas que têm múltiplas vidas e não como uma vida só, o que é muito importante, porque digamos assim, a grande importância da reencarnação não é simplesmente saber que ela existe, que a gente vai voltar, mas para que ela serve, o que ela traz na nossa vida prática, que resultado traz, ou seja, nós temos que pensar sempre que a gente vai voltar aqui, outras vidas, né? E aí entra uma situação, a propósito disso aí, de que muita gente diz, olha, alguns críticos dizem que as pessoas que falam de vidas passadas e tal é porque elas acreditam já na reencarnação, especialmente no Oriente. Mas existem muitos casos em que isso não ocorre. Eu li, inclusive, está em algum lugar nas minhas anotações aqui, de um caso de uma pessoa protestante, e que ela regrediu e lembrava das suas vidas anteriores. E a sua religião, em princípio, não admite a reencarnação, né? O que acontece é que no Oriente, como esse conhecimento ele é mais divulgado, né, faz parte da sua cultura, quando a criança, porque as lembranças ocorrem, a maioria entre 2 e 4 anos, e vai diminuindo até praticamente os 7 e depois desaparece.
porque a nova encarnação, as memórias novas vão se sobrepondo e vão apagando as das vidas anteriores. A partir dos 5 anos já começa. Mas no Oriente, os pais ouvem, quando a criança fala que lembra de uma vida passada, elas prestam atenção. Aqui não. Aqui a gente acha que é bobagem, que é brincadeira e descarta. Porque a nossa cultura ocidental trata as coisas dessa maneira. É por isso que a maioria dos casos, aparentemente, são no Oriente. Mas não é que só a reencarnação só existe lá. Ela existe para todo mundo. Existe no é mundo uma lei inteiro. universal. Né? Eu também tenho, aqui no Brasil, já desencarnou, ano passado, o Hermínio de Miranda. E ele tem um livro chamado A Memória e o Tempo, não sei se você conhece. Justamente está aqui. Ele que cita o caso dessa pessoa que pertencia ao protestantismo e que regrediu. Né? Em 1951, na Índia, um vilarejo próximo a Kanpur, o menino Muna, de 6 anos, foi assassinado por 2 homens com uma faca e navalha, por motivo de uma herança. Né? Um deles era parente do pai, ele era barbeiro, né? Essa pessoa que cometeu o infanticídio aí. Mais tarde, o pai ouve falar de um menino, Ravi Shankar, de 4 anos, que disse ser seu filho. Aí ele encontra, esse menino vem logo abraçá-lo, né? Chamando de pai, relembra de vários detalhes da infância, né, que ele tinha na outra vida, cobra os antigos brinquedos, pergunta para os antigos brinquedos, e tem medo de barbeiro e tintureiro porque era a profissão das 2 pessoas que haviam lhe tirado a vida. E tinha uma cicatriz também no pescoço, no mesmo lugar da facada que ele dizia ter recebido. Então, Marlene, reforçando, né, esses casos são demoradamente estudados. Vários, inúmeros detalhes que são checados, não é isso? E uma coisa interessante que me veio à memória. O telespectador pode perguntar, mas por que a criança tem lembranças tão... né? Por quê? Porque a criança, nesse caso específico, ela pode ter reencarnado logo após. A reencarnação é muito rápida. Geralmente uma reencarnação pode durar 100, 200 anos, mas as reencarnações, quanto mais rápidas elas acontecem, mais presente está a lembrança da vida anterior. E mais um detalhe, mais um motivo, é que a morte violenta, a morte traumática, ela marca muito. A morte tranquila, por velhice, ele desliga e vai embora e tal, ele não se prende. Mas o choque, o rompimento dos laços do perispírito é feito de uma maneira muito brusca. Então aquilo repercute no espírito desencarnado fortemente, aquilo fica um impacto emocional. Inclusive as cicatrizes, né? Inclusive as cicatrizes, os sinais de nascença, nada mais, muitas vezes são resultado de ferimentos sofridos na morte anterior. Você falou no Hernani Guimarães Andrade, no livro Reencarnação do Brasil, ele cita 75 casos, né? Também o professor Henrique Rodrigues, que é de Minas Gerais. Outros autores que falam sobre a reencarnação com casos concretos, bem explicados. Leon Denis, Coronel de Rochat e outros que narram, inclusive, nos livros de vidas passadas, vidas sucessivas, perdão, do de Rochat. E o Gabriel Delany, no livro Reencarnação, ele cita Leon Denis, falando de casos assim, em que, de mortes, de reencarnações, perdão, que foram anunciadas ainda em vida. Ele já avisa a próxima reencarnação, local, família, mais ou menos a data, e que esses dados essas previsões acabam se confirmando. Né? Outra coisa que eu queria ainda colocar aqui, o Patrick Druot, que é um físico, ele reuniu, acho que você estava até se referindo a esse número ali de 3.000 casos, né? Outro detalhe muito importante. Muita gente diz que as pessoas que falam de vidas passadas é porque elas sempre foram famosas. Foram Napoleão, não sei quem. Sempre foram reis. Gente, o Patrick Druot, nesses 3.000 casos, ele disse que não encontrou um que dissesse que tinha sido famoso. A doutora Júlia Prieto Pérez, que trabalha com regressão de memória, com terapia... Foi nesse congresso dela que eu fui. Então, ela catalogou 700 casos, tá? 700 casos. Somente 3 tinham dito que tinham sido pessoas ilustres, tal, com nome pomposo, coisa desse tipo. Então,
Esqueça essa história de dizer que reencarnação é bobagem, que todo mundo só teve Napoleão, ninguém foi o Zé Ninguém. Né? O psicólogo Maurice Netterton começou as pesquisas de terapia de vidas passadas em 1967. Ele disse o seguinte: a evidência da reencarnação é suficientemente forte para não ser mais alijada como uma brincadeira ou uma ideia lunática de algum movimento ocultista. Gente, não é espírita, é um psicólogo americano, tá? Isso do livro Vidas Passadas em Terapia. Depois a doutora Edith Fiore também trabalhou com regressões, né? E para finalizar, Marlene, nós temos aí, você estava me falando, inclusive, que assistiu, no site da ADE Paraná, www.adepr.org.br, tem um videozinho de um caso desses de reencarnação. Está lá, facilzinho para localizar, bem no topo da página inicial. Vocês dão uma clicada lá, vão ver o vídeo. Um vídeo curtinho, acho que uns 7 minutos, não lembro bem, 10 minutos no máximo. Muito interessante. E uma coisa que eu gostaria de citar rapidamente, Wilson. Muitas pessoas me procuram como profissional pedindo a regressão. A regressão só é indicada no caso de transtornos psicológicos, depressão grave, suicídio. Aí é indicado, gravíssimos ainda, Sim. É indicada a regressão. Não é porque eu acredito em vidas passadas que eu vou sair fazendo regressão para descobrir que eu fui. Isso. Eu não sou capaz de lidar com a minha realidade presente, com as pessoas que vivem ao meu lado, com o filho que dá problema. Como é que eu vou lidar com as memórias que me foram apagadas por bondade divina? Então, da gente saber que a regressão não é para a gente estar fazendo aleatoriamente e depois não ser trabalhado. Por curiosidade, por vã curiosidade, não. Você colocou muito bem. Realmente ela tem uma finalidade bem mais profunda, né? E eu depois, só para fechar, é o seguinte: nós não temos capacidade, como você colocou ali, de ter todas as nossas memórias de todas as vidas. A gente ficaria biruta, enlouqueceria, porque são muitas informações e muitos problemas, muitos traumas e muitos erros que nos faria sofrer muito com isso aí. Então Deus nos dá essa bondade de esquecimento provisório. Meus irmãos, nosso tema livre de hoje fica por aqui. Segue o nosso programa aí com o Espiritismo Responde. Até mais. Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Domar ao Infinito é o último lançamento da Editora M de Capivari, São Paulo, e que oferece mais de 400 títulos em seu cadastro. Domar ao Infinito é um romance mediúnico de autoria do espírito Dizzy Akiba e psicografia de Pedro Santiago. Tem 310 páginas e narra a história locada no litoral do Paraná, onde um rapaz, após a expulsão de casa pelo pai, tem um encontro luminoso e uma mensagem que vai mudar sua vida. Pedidos para vendas@editoram.com.br, o telefone é 19 34 97 7000. Meus irmãos, o quadro agora do Espiritismo Responde. Vamos à primeira pergunta. Quem dá o passe num centro espírita? A pessoa que está ali na hora ou um espírito que age através dela? Vamos ver aqui.
A transmissão do passe se faz pela vontade que dirige os fluidos para atingir os fins desejados. Dessa forma, podemos concluir que a disposição mental de quem aplica o passe e de quem o recebe é muito importante. Aí que nós temos que pensar e trabalhar com muito amor, com muito carinho. É muito importante para nós sermos trabalhadores espíritas. Para sermos trabalhadores espíritas, nós temos que estudar. Eu sou 27 anos espírita e eu falava, meu Deus, o que tanto essa reforma íntima, essa reforma moral? Por que o espírita fala tanto em estudar? Somente com 27 anos, 25 anos, 24 anos de espírita, que eu fui descobrindo, porque eu fui aprimorando também os meus comportamentos e meus hábitos. E hoje, como trabalhadora espírita, eu lembro de uma passagem de Paulo de Tarso que diz que nós temos que ter as mãos limpas. Essas mãos limpas é que como que nós lavamos essa mão? Através do aprimoramento moral. Esse aprimoramento moral, nós temos que trabalhar estudando, realmente lendo muito e estudando. As respostas estão nos livros prontinhas para nós aprendermos a praticar o aprimoramento moral. Então, quando nós somos passistas, quando nós servimos a água no centro espírita, quando nós trabalhamos no trabalho mediúnico, em todos os locais que vamos trabalhar, é como se os médicos tivessem que se preparar por 10 anos para praticar medicina. Nós também, nós ali somos médicos do espírito. Nós temos que ter nosso espírito preparado. Então, se um passista, ele vai trabalhar com o problema do comprometimento moral dele através do cigarro, ou de doenças graves, ou de medicações graves, ele tem que se preparar. Ele tem que saber que não vai ser uma boa qualidade ali a transmissão do passe. Então, nosso aprimoramento moral é muito mais importante. Vamos à segunda pergunta. A água fluidificada que serve nos centros espírita cura qualquer doença? A água fluidificada, ela pode curar as doenças, mas também nós não podemos descartar a possibilidade de frequentarmos o médico e as medicações que ele receita. A água fluidificada, ela vai nos curar de acordo com a nossa fé e também dos recursos que nos são oferecidos. Nós não podemos achar, simplesmente a água vai me curar e deixar meu câncer aumentar, a nossa doença aumentar. Nós temos que buscar os recursos e com a nossa fé nós vamos diminuindo, minimizando e transformando as nossas células através das nossas visualizações, através dos nossos pensamentos positivos. Nesse momento é que o nosso aprimoramento moral, é que o nosso aperfeiçoamento vai nos ajudar, vai colaborar. Nós mentalizarmos a oração, nós tomamos a água fluidificada durante toda a semana como remédio, como aqui diz. Isso sim que vai nos ajudar. Nós podemos aceitar a cura e nós podemos resistir à cura. Vai depender do quanto eu necessito dessa situação, do quanto eu tenho fé de que isso pode acontecer. Ok, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e que Deus nos ilumine as nossas mentes para esse aprimoramento moral que tantos necessitamos. Muito obrigada. Prezados amigos, nosso quadro Razões dos Fatos hoje vai falar um pouquinho sobre as guerras entre países, entre as nações, entre os povos e também as batalhas que nós travamos individualmente no nosso dia a dia. Este ano, meados agora de 2014, lembra-se, né, não tem nada a comemorar, 100 anos do início da Primeira Grande Guerra Mundial. Uma verdadeira carnificina, né? Milhões de pessoas
milhões de vidas perdidas. E de lá para cá nós já tivemos, entre outras, a Guerra da Coreia, tivemos a Guerra do Vietnã, tivemos a Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí hoje no nosso noticiário a Guerra Civil na Síria, a guerra entre palestinos e israelenses, que nunca tem fim, né? A guerra no Iraque, que recrudesceu, está voltando a guerra civil também, entre tribos, entre etnias, coisas lamentáveis. Na questão 742 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a causa das guerras é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, né? E a satisfação das paixões, por dominação, por poder, por ganância, por ambição e por aí afora, por querer explorar, né, os outros povos, as outras nações. E que também é uma coisa herdada, um costume do tempo da barbárie, elas eram mais comuns e que com o passar do tempo, à medida que o homem progride, elas tendem a se tornar menos frequentes, né? Mas vigorava, e ainda vigora nessas situações, a lei do mais forte, né? É a lei do mais forte. E que também, hoje em dia, as guerras têm se tornado, entre aspas, um pouco mais humanas. Então nós vemos aí o uso da tecnologia, ataques precisos sobre alvos militares, tentando diminuir a perda da vida de civis, né? Os VANTs, que são os veículos aéreos não tripulados, que é discutível também, porque é muito cômodo sair o veículo sem o risco da morte do piloto e bombardear alvos inimigos, etc. Bom, na questão 743, diz que as guerras desaparecerão conforme os homens compreenderem a lei de justiça e as demais leis divinas. Então elas vão amenizando os seus problemas e seus vícios, suas imperfeições. E na 745, que os fomentadores das guerras terão grande responsabilidade moral. E nós falamos aí há pouco sobre a reencarnação, tem tudo a ver com isso aí, viu, gente? Agora, o que nós temos a ver com isso? Nós, aqui no Brasil, um povo tranquilo, um povo pacífico. Irmãos, nós, talvez, felizmente, nós não temos guerras com os nossos vizinhos, nem com ninguém, né? Mas nós temos as nossas batalhas na nossa convivência humana, né? Então, nós andamos quase sempre com os nossos espíritos armados. São as batalhas verbais, as batalhas verbais e por pensamentos, quando nós desejamos o mal do nosso vizinho, de um colega de trabalho, do patrão, de alguém que a gente enfrenta no trânsito, somos concorrentes no trânsito, nós vemos o outro motorista no outro carro como um rival, como alguém que tem que ser superado. Nós temos que nos pressupor sobre eles, nós temos que nos impor sobre eles, né? Tudo isso, esse grau grave de intolerância, de desrespeito aos limites dos nossos direitos, invadindo os direitos alheios, tem que ser combatido. Isso não deixa de ser uma guerra psíquica, uma guerra de energias, de antagonismos, criando em torno de nós uma aura, uma psicosfera negativa que atrai mais violência, que atrai mais agressividade, que atrai acidentes, que atrai acontecimentos ruins para a nossa vida. Então não é uma questão aqui apenas de autoajuda, de fórmulas pré-estabelecidas para se viver bem, se viver feliz, mas de coisas que qualquer um pode testemunhar, que qualquer um pode experimentar, né? Então, o que nós podemos fazer para remediar isso aí? Pelas guerras dos homens podemos orar. Infelizmente, nós não temos o poder na mão, não somos presidentes de país nenhum, não temos essa determinação, essa autonomia para parar essas guerras, que tem lá suas justificativas, são as diferenças que eles têm que acertar e é problema deles, né? Há certas situações que os espíritos colocam que as guerras, até certo ponto, são aceitáveis, que elas acabam trazendo consequências positivas, algumas delas ao longo do tempo. O progresso e a própria liberdade de povos. A gente vê a emancipação dos países africanos, por exemplo, em relação aos colonialistas europeus. Ok? Agora, aqui dentro nós temos que cultivar essa cultura de paz, né? De aprender a ceder,
de aprender a exercitar a nossa paciência, aprender a relevar as falhas dos seres humanos, porque todos nós necessitamos dessa tolerância, dessa compreensão. Então, guerra, não pense que guerra é só de bombardeios de aviões e dos canhões. A guerra existe de pensamentos, de palavras e de atos entre nós humanos em qualquer lugar que nós estejamos dentro da sociedade. Meus amigos, nosso grande abraço, até nosso próximo Diálogo Espírita.